Irmão Kane, consegue ligar o seu som, Kane? O seu áudio? Amém, irmãos. Os irmãos estão me Glória a Deus, ouvindo? irmão. Ora para a gente iniciar, por gentileza. Amém. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória te damos por mais esse dia, por mais esse momento, meu Pai querido, Pai amado. Que o Senhor possa se fazer, Senhor, desse meio, dessa reunião, desse amado estudo, Senhor, da tua santa palavra, meu Pai, para continuar, Senhor, nos confrontando, meu Pai, assim como o Senhor já tem feito, nos levando, Senhor, meu Pai, a olharmos, meu Pai, mais para o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai, que nós possamos não ser somente ouvintes, Senhor, leitores, mas praticantes, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, da tua santa palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, nesta noite. Pedimos e te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus, Senhor. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Meus irmãos, vamos lá. Nós estamos estudando, para quem está chegando agora, esse pequeno livretinho, Amigos e Amantes. É um livrinho pequeno. Ele vai falar, primeiro, ele vai abordar sobre o tema da amizade, isso, do pastor Joel Bick. Ele vai abordar o tema da amizade em 3 capítulos, que nós já tratamos. E agora nós estamos entrando na segunda parte do livro, que vai falar sobre o ser amante, a relação amorosa entre marido e mulher, entre o casal. E aqui nós vamos começar falando sobre intimidade sexual no casamento. Nós pegamos aqui a questão... Hoje nós vamos pegar a parte introdutória desse segundo momento do livro, falando sobre a intimidade sexual no casamento. Na página 54, ele começa com Provérbios, capítulo 5, versículo 1, 2 e do 15 ao 19. Eu queria ler com vocês. Meu filho, atenta para a minha sabedoria. Inclina os ouvidos às minhas palavras de discernimento, para que conserves o bom senso e os teus lábios guardem o conhecimento. Bebe a água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Por que permitir que as tuas fontes e teus ribeiros de águas se derramem pelas ruas? Sejam somente para ti e não divididos com estranhos. Que teu manancial seja bendito. Alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade, como corça amorosa e gazela graciosa. Que os seios de tua esposa sempre te saciem e que te sintas sempre embriagado pelo seu amor. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nunca foi contrária à relação sexual, certo? Nós vemos tanto aqui em Provérbios quanto em outros trechos, inclusive Cantares, né? A relação que Deus, a importância que Deus dá para a relação sexual. Então, o problema do sexo, o sexo não é problema. O problema do sexo é quando ele é tirado do contexto que Deus coloca para ser aplicado em outros contextos. Então, o Joel Bick vai começar explicando justamente isso, que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos incentiva a desfrutar do sexo como uma paixão, mas uma paixão santificada. Então, ele mostra o quê? O sexo foi algo criado por Deus lá na criação do homem e da mulher. E quando Deus disse, sede fecundos, multiplicai e encher a terra, ele está se relacionando a quê? A relação sexual. Ele está falando justamente sobre aquilo que ele criou, utilizado para quê? Para a nossa procriação. Só que o sexo, nós vamos entender o seguinte, como nós vimos aqui em Provérbios, ele não é algo mecânico só para a procriação. Ele foi algo também que Deus desenvolveu para quê? Para unir o casal, o relacionamento do marido e da mulher, em momentos de prazer e satisfação, em momentos de paixão, de alegria. Então ele vai mostrar o quê? Que no que se refere às pessoas casadas, o Evangelho nos motiva ao sexo, mas de forma o quê? Santificada. Então o Evangelho é a boa nova de salvação para todas as áreas da nossa vida.
inclusive a área sexual. Então, ele comenta sobre uma paixão santificada. Isso é muito bom. E aí ele fala sobre muitos problemas que surgem nessa área sexual, que nos dá a ideia, muitas vezes, de que o sexo é pecaminoso. Mas o sexo não é pecaminoso. O sexo ele é uma relação para ser utilizada dentro do matrimônio e uma relação santa. Ele não é pecaminoso. Paulo combate essa ideia em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, falando exatamente sobre isso. Ele começa aqui na página 55, onde ele afirma: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. E aqui nós podemos incluir o quê? Incluir a relação sexual. Incluir a relação sexual, porque se você percebe, você entende que a relação sexual é algo criado por Deus, ele também, então, a relação sexual, então, pode ser praticada por meio do quê? Por meio de santidade, de um modo santo, de um modo puro, dentro do quê? Dos limites que Deus estabeleceu. Então, a raiz de muitas disfunções sexuais está no quê? No fato de que o sexo no casamento, ele é puro e aceitável aos olhos de Deus. Ele é... A raiz das discussões é de achar que não é. Isso, a raiz das disfunções é de achar que ele não é puro, mas ele é puro e aceitável aos olhos de Deus, porque é justamente nos concedido através das Sagradas Escrituras. Ele nos é concedido como algo bom dentro do relacionamento de marido e mulher. Nós temos essa concepção de que o prazer é algo pecaminoso. O Joel Bicker vai falar exatamente sobre isso. Ele fala do bolo de chocolate, né? Que é tão bom que deve ser pecado. Então, aquela concepção católica, apostólica romana, de que se é algo prazeroso, se é algo bom, que nos dá prazer, então deve ser o quê? Deve ser pecado. E é com isso que Paulo está combatendo aqui em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, onde ele diz, né, que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois são santificados pela palavra de Deus e pela oração. Então, amados, nós temos aqui a relação também, que vai mostrar nesse trecho, dos alimentos, tanto o alimento como o sexo no casamento, né? Tudo que Deus criou é bom, e para Deus, quando ele cria, ele vê que tudo que ele criou é bom. Bom, tanto para ele quanto para a sua criação. Então ele faz as coisas de modo em que as dádivas dele possam ser utilizadas de modo legítimo, mas não abusadas, pervertidas, corrompidas. E é isso que o mundo faz. Então, a relação sexual, ela é extremamente utilizada, utilizada pelo mundo, justamente de forma errada, forma abusiva, forma pervertida. E o mundo corrompendo isso fez com que nós, cristãos, começássemos a enxergar o sexo como algo mau, algo a ser evitado. E não é isso. Ele vai falar que muitas pessoas enfrentam problemas no relacionamento, depois que se casam, tem muita dificuldade de lidar com essa parte sexual, justamente por ter essa concepção de que é pecado, né? De ter tido esse ensino errado, né? Ou mesmo de acabar vendo sempre, né? Que o mundo sempre coloca o sexo num contexto pecaminoso, num contexto muitas vezes baixo, vulgar, num contexto muitas vezes extraconjugal.
enfim. E aí, muitas pessoas, quando se casam, têm dificuldade de enxergar essa pureza no casamento, né? Essa pureza no relacionamento sexual. E aí traz muitos problemas, né? Não consegue, muitas vezes, nem desfrutar desses momentos por conta dessa carga pecaminosa, né? Que traz. Exatamente. Então, ele vai mostrar o quê? Quando o sexo ultrapassa os limites ordenados por Deus, aí sim é que ele destrói e mata. Mas se ele estiver dentro dos limites ordenados por Deus, ele é santo, ele é puro, ele é bendito, ele é o meio da graça, inclusive, para o casal, né? Então, o que o mundo considera como liberdade sexual, isso sim é morte. Mas a nossa liberdade sexual dentro das quatro paredes do casamento, isso sim é bênção, é muito grande essa bênção. Os limites que o próprio Deus determinou, né? Isso, e aí ele dá o exemplo da lareira. Esse exemplo da lareira eu achei fantástico, né? Essa alegoria que ele faz da lareira, dizendo que o fogo, enquanto ele estiver preso lá nos limites da lareira, vai ser bênção, bênção. Você ver as chamas crepitando, bênção. Você receber o calor, né, do fogo. Mas quando ele sai daqueles limites, ele vai destruir a casa. Ele vai destruir tudo, né? Então, o cristianismo ele não proíbe e também não desaprova o sexo. O sexo é algo que foi nos concedido por Deus como algo bendito e gracioso. Algo que, sendo usado dentro do casamento, ele vai nos trazer muitas bênçãos e vai aproximar o casal, vai mostrar que existe realmente esse fato que Deus nos coloca como nós sendo um, né? O marido sendo um com a sua esposa. E está justamente relacionado a esse ponto. Esse ponto é o ponto máximo do casamento, né? Na parte física, expressão física de uma ligação espiritual e uma união que Deus criou entre homem e mulher. Então, e aí ele vai mostrar a partir daí que, do mesmo modo que o catolicismo apresentou o sexo como algo pecaminoso, né? Um mal que... Ele chega a falar que era considerado, o casamento era considerado uma fraqueza, né? Uma fraqueza, um mal necessário, muitas Isso, vezes. é que você não conseguir controlar os seus impulsos e ficar solteiro, e aí você acaba casando, né? Mas é essa ideia medieval, né? De que o sexo era mal. Então, eles acabavam exaltando o celibato, e é engraçado que exaltava o celibato mesmo dentro do casamento, né? Como se a pureza estivesse em se abster do sexo. E aí ele mostra que justamente a reforma é que vai recuperar essa sexualidade vibrante dentro do casamento, né? Essa sexualidade saudável dentro do casamento, que glorifica a Deus, né? Eles vão também recuperar o quê? O romance dentro do contexto do casamento. Por quê? Justamente diante dessa questão do celibato e tudo mais, o sexo era exaltado e o romance exaltado fora do casamento, no contexto de adultério, né? Então, quando você pega a literatura, tanto a literatura mundial, né, internacional, quanto a literatura nossa aqui do Brasil, você vai ver exatamente isso. O que é exaltado? O adultério. Mas não é exaltado o relacionamento conjugal dentro do casamento. Não, eu ia falar justamente isso, né? E com a reforma, né, com os puritanos trazendo de volta a ideia bíblica de casamento e com isso a santidade não se relacionar, né, dos cônjuges, começa a haver essa expressão de romance, né, até mesmo na arte, nas poesias, trazendo esse novo olhar, né, para que os casamentos passem a ser valorizados, as relações dentro do casamento passam a ser valorizadas e vistas como um romance, né. Eu achei interessante de falar, né, que os puritanos, eles uniram, né, o romance e o amor, né, da relação, porque como o José falou, era algo assim, só extraconjugal, né, e aí trouxe esse olhar completo, né, do que é o amor, o romance, a paixão, dentro do contexto correto que Deus colocou, né, valorizou essa relação dentro do casamento. Isso começou a ser restaurado na Reforma e foi solidificado aí no movimento puritano. Então, foram as obras de poetas ingleses puritanos que recuperaram isso. Isso que é fantástico, irmãos, combinar essa relação
romântico, do amor romântico com a relação conjugal. Eles criaram essa nova visão dentro do casamento. Então, há possibilidade sim de se ter um casamento o quê? Romântico. Há possibilidade sim de se ter um casamento saudável por meio de uma relação sexual saudável. E é isso que glorifica a Deus e honra o matrimônio. É essa relação. Então, no pensamento bíblico, irmãos, a paixão e a pureza, elas caminham o quê? Juntas. Então, a gente tem uma tendência também de falar assim, a paixão é algo assim, é mal. Não. A paixão desvinculada, né, da pureza, a paixão desvinculada de um fundamento bíblico, ela é má. Mas agora a paixão, o calor, né, do relacionamento dentro do casamento, de sujeito à palavra de Deus, ele é muito bom. Então, o sexo dessa forma, ele se torna o quê? A bela coroação que o Jobic vai colocar, coroação bela e nobre de um casamento o quê? Piedoso. Então, o casamento piedoso, saudável, não é um casamento de abstinência sexual, não. É um casamento de entrega sexual do marido com a mulher e da mulher para com o marido. É isso que glorifica o Senhor nosso Deus. Também não é mesmo dentro do casamento, não se tem uma liberdade total, né, dentro do casamento, né, mas dentro daqueles limites, né, que a palavra do Senhor nos orienta, existe sim a possibilidade de ser algo santo, né? Eu lembro que eu vi uma vez, acho que não foi nesse livro, não lembro agora onde eu vi, combinando a relação sexual com oração, né? Fazendo a pergunta se a gente consegue imaginar isso no mesmo contexto, né? Então, para nós é muito estranho, porque a maioria de nós ainda tem esse senso de algo pecaminoso ou sujo, né? Que é essa herança que a gente traz e que ainda hoje é refletido, porque para onde a gente olha e a gente vê que as pessoas querem apelar para algo bem ruim, eles sempre relacionam com o sexo. Então, é um exercício grande, assim, para nós, né? De transformação da mente através da palavra, para enxergar aquilo que, de fato, Deus fez que era bom, né? E que com a queda foi perdido. E, inclusive, para orientar, né? A gente vive no contexto de igreja, orientar irmãos e irmãs solteiras, os nossos filhos, para que eles tenham a visão correta, né? Acerca do assunto, para que eles possam desfrutar de uma vida saudável e, ao mesmo tempo, não passar uma ideia correta acerca, né, do que é isso, né? E poder desfrutar de um casamento saudável e gracioso, realmente. Amém. Mas a questão, irmãos, é que diante da queda, na nossa situação pecaminosa, nós acabamos corrompendo tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que era bom, né, quando Ele o fez, nós acabamos corrompendo. E aí o autor pergunta, né, o Jobic pergunta, como fazer para que o rio da sexualidade humana, envenenado pela queda, poluído e repugnante, torne-se um córrego de águas cristalinas e refrescantes por meio do Evangelho de Cristo? Então ele vai apresentar o quê? Que a solução para essa questão da queda e do pecado remanescente em nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, esse pecado que contamina todas as nossas relações, qual a solução para isso daí, para esse pecado? A solução para isso é o quê? É o Evangelho. Então ele vai apresentar o Evangelho como solução. Ele vai apresentar o Evangelho como solução, irmãos, para quê? Para essa situação pecaminosa do ser humano, para essa situação pecaminosa que nós enfrentamos. Aí ele vai apresentar, ele vai mostrar o quê? Tito 2, de 11 a 12, mostrando que a graça de Deus, ela é o quê? Ela se manifestou educadora, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os, né, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Então, o evangelho, portanto, é algo que fundamental para nós casais cristãos, né, de modo a nos ensinar o quê? A abandonar o pecado e viver de forma o quê? Correta diante de Deus com os nossos cônjuges. Viver de modo que
que glorifica o Senhor nosso Deus com o nosso cônjuge. E aí ele... O pecado manchou, né? Mas Isso. Ele mostra que o pecado manchou a sexualidade, mas o Senhor nosso Deus, por meio do evangelho, ele vai fazer o quê? Ele vai restaurar essa sexualidade. Ele vai restaurar aquilo que ele criou, que era santo, justo, bom. Então, o evangelho nos faz o quê? Reaver o sexo, né? Receber o sexo para a glória de Deus e não mais para a nossa mera satisfação. Esse é um dos grandes problemas dos casais hoje, que entram no relacionamento pensando em quê? Em si mesmos, que entram no relacionamento com ideias egoístas. Então, ele vai mostrar que exatamente o evangelho vai recuperar, vai trazer de volta o propósito principal com o qual Deus criou o casamento. A ideia é que a ideia de sempre, né? Que o evangelho ele é suficiente e perfeito para tudo, né? Para restaurar realmente a vida do casal, a vida de todos aqueles que às vezes vêm de um contexto onde já passou por práticas, né, pecaminosas e tudo mais. E o evangelho é sempre a nossa boa nova, é sempre a nossa esperança, porque através dele é restaurado, né? Tudo aquilo que o Senhor constituiu que era puro, que era santo, e agora o Senhor, através do seu santo evangelho, que é suficiente para nós no dia a dia, é possível, né? Resgatar toda essa pureza que o Senhor idealizou lá na criação e viver uma vida saudável, né? Abandonar os pecados, curar feridas e, enfim, né? O Senhor transforma, né? Faz nova, né? Todas as coisas. Então ele vai apresentar então o sexo, né, como um presente de Deus, usado para quê? Para o nosso benefício e para a glória de Deus, como qualquer outra coisa que Deus criou e nos disponibilizou, a ser o quê? Utilizado para o nosso benefício lícito dentro daquilo que Deus estabeleceu e para a glória dele. Então o sexo é mais um dessas dádivas que o Senhor nos concedeu. Amém, irmãos? E aqui essa introdução, então, dos próximos 9 capítulos, onde ele vai falar sobre o quê? Ele vai considerar 9 maneiras distintas pelas quais nós podemos promover o relacionamento sexual de modo a glorificar o Senhor nosso Deus, trazendo promessas de grande bênção a nós como casais. Amém?